Olá, investidor! Neste vídeo eu vou explicar como que você pode ganhar os dividendos. Tem tanta gente por aí falando na mídia que para se investir em dividendos, mas para início de conversa, o que você precisa fazer para começar a ganhar esses dividendos? Basicamente, para te colocar a par desse assunto, eu vou explicar o que são os dividendos. Basicamente, no caso das ações, que são partes de empresas, né? As empresas são divididas em ações. Os dividendos, eles são partes dos lucros dessas empresas, ok? As empresas, elas têm lucro e daí uma parte desses lucros aí, elas decidem distribuir para os seus acionistas, ou seja, seus sócios, como dividendos, entendeu? E no caso dos fundos imobiliários, geralmente os dividendos eles vêm de aluguéis que pertencem, aluguéis de imóveis que pertencem a esse fundo, ok? Porque normalmente os fundos imobiliários eles são feitos para isso, eles compram imóveis para alugar e daí esse aluguel eles repassam para os seus cotistas. Entendeu? Quando é empresas, é ações. Quando é fundos imobiliários, é cotas. Ok? Como funciona o pagamento? No caso das ações, cada empresa tem um estatuto social que define uma porcentagem do lucro líquido que vai ser distribuído em dividendos pelos acionistas. E a frequência de pagamentos depende de cada empresa. Tem empresas que pagam dividendos uma vez por ano só. Tem empresas que pagam 2 vezes, ou seja, semestralmente. Empresas que pagam 4 ou até mesmo mensalmente. Cada acionista ele vai receber de acordo com a quantidade de ações que possui. Por exemplo, se uma empresa anunciar que vai pagar R$1 de dividendos por ação, se aquele acionista possui 100 ações, ele vai receber R$100, ok? No caso dos fundos imobiliários, eles têm a obrigação de repassar a maior parte dos lucros para os acionistas, ok? Basicamente, 95% de todos os lucros que eles têm, eles precisam, por lei, repassar para os acionistas. E assim, por lei, eles podem preferir repassar esses lucros uma vez no semestre apenas, entendeu? Eles acumulam de todo o semestre e repassam para os acionistas. Isso normalmente eles só podem chegar a fazer em momentos difíceis da economia, em que eles acabam segurando um pouquinho de caixa para caso eles precisarem, entendeu? Caso passarem por dificuldades. Mas na maioria das vezes, geralmente eles repassam todos os meses. Ou seja, tu tem uma renda recorrente ali todo mês caindo na sua conta. Aí chegamos ao ponto, como investir e receber esses dividendos. Primeiro de tudo, criar uma conta em uma corretora para te dar acesso à bolsa. O que acontece? Você pode investir através de um banco também, pode. Só que por que os influenciadores financeiros sempre recomendam investir através de uma corretora? Porque os bancos normalmente eles cobram taxas muito altas para que você possa investir na bolsa, o que faz com que o seu lucro seja muito menor devido a esses custos, entendeu? Ou seja, vale muito mais a pena através de uma corretora, até porque uma corretora disponibiliza mais oportunidades de investimento. Quando a gente fala de renda fixa, por exemplo. Enfim, passando para o próximo tópico aqui. Você deve pesquisar e escolher empresas que sejam estáveis e que historicamente pagam bons dividendos. O que acontece? Empresas que já são grandes, têm lucros assim que não variam tanto, não costumam ter prejuízos, entendeu? Eu pelo menos olho empresas que nos últimos 10 anos não tiveram um ano sequer de prejuízo. Eu gosto de olhar isso. Isso já é um indicador bom de que aquela empresa é uma empresa estável. E se ela historicamente distribui uma boa parte desses lucros como dividendos, é bem provável que elas vão continuar. Então, são algumas candidatas interessantes, mas é bom sempre fazer um estudo um pouco mais avançado. Futuramente eu vou trazer um vídeo aqui para o canal explicando melhor como escolher essas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Mas, já adiantando, alguns setores que são interessantes para ficar de olho, que tem empresas que costumam pagar dividendos bons com uma certa regularidade, são os bancos,
o setor de seguros, setor de saneamento básico e o setor de energia elétrica, ok? No caso dos fundos imobiliários, eu recomendo que escolham um com uma distribuição mais frequente, mensal, porque tem alguns que acabam deixando de distribuir um mês ou outro, seja por um motivo ou por outro, entendeu? Mas eu prefiro escolher sempre os que distribuem todos os meses, porque esses estão mostrando que eles têm uma maior estabilidade também. Uma distribuição mais frequente de dividendos e costumam ser mais estáveis. Ou seja, não costumam variar muito para cima ou para baixo os dividendos. Eles costumam manter uma regularidade tanto na frequência como no volume de dividendos. E de preferência ainda crescentes. Se esse vídeo foi útil, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Eu vou trazer vários vídeos ainda no futuro sobre fundos imobiliários, sobre ações e sobre dividendos em si. Inclusive, a cada pouco eu trago um vídeo sobre análise de dividendos de empresas específicas, no qual eu sempre trago um histórico dos dividendos, um preço teto, que seria o quanto você aceitaria pagar naquela ação para receber uma remuneração interessante apenas em dividendos, e ainda uma projeção de dividendos. Então, para quem gosta de dividendos, esse canal é bem bom. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!